Essa é a segunda parte da nossa mensagem, traduções e versões bíblicas. E vamos apresentar para vocês as versões do Antigo Testamento e as versões do Novo Testamento. Primeiro, as versões do Antigo Testamento. As primeiras versões bíblicas. Então, século 3 a.C., século 2 e 3, século 4, século 5 depois de Cristo, né? As primeiras versões bíblicas antes de Cristo, a Septuaginta, Antigo Testamento, traduzido para o grego, feita por judeus, feita em Alexandria, feita por 70 homens. 70 homens. Então, vamos falar de cada uma dessas versões bíblicas. Mas vamos falar agora das versões bíblicas do Novo Testamento. São essas. O latim antigo, produzida por volta do fim do século II depois de Cristo, da nossa era, provavelmente na África. A versão em latim antigo é importante testemunho do tipo de texto anterior ao Textus Receptus. Textus Receptus é um texto da tradução bíblica do Novo Testamento em grego. 2. Diatesaron, preparada em grego cerca de 160 depois de Cristo e traduzida para o siríaco. Trata-se de uma harmonia dos evangelhos de autoria de Taciano. Siríaco antigo traz esse nome para não ser confundida com a versão Peshita posterior, que era a versão popular em siríaco. Peshita é uma tradução para o siríaco do fim do século IV. Seu cânon é composto por apenas 22 livros, não trazendo 2 Pedro e 3 João, Judas e Apocalipse. Copta, são conhecidas 5 versões do Novo Testamento em copta ou egípcio. Armênia, e do final do século V depois de Cristo, tem sua base numa fonte cuja texto tinha similaridade com os manuscritos gregos Teta 565 e 700. Há 1244 cópias dessa versão. Geórgia, seu manuscrito mais antigo é o Adiche, de 1897 depois de Cristo. É possível que essa tradução tenha sua origem no texto armênico, era a Bíblia da Geórgia. Vulgata antiga, preparado por Jerônimo no século V. É uma revisão dos manuscritos mais antigos. E versões secundárias, a gótica, etíope, eslavônica, a árabe e persa são exemplos dessas versões. E as versões modernas. Em 1382, com John Wycliffe, teve início a Bíblia inglesa com base na Vulgata latina. Por isso inclui também livros apócrifos. E Bíblias em português, traduções parciais. Traduções parciais. Houveram muitas traduções parciais da Bíblia. Salienta-se que a dificuldade em se traduzir para os diversos idiomas era a oposição da Igreja Católica Romana, que ao longo dos séculos fez implacável perseguição a essas obras, amaldiçoando quem conservasse traduções da Bíblia em idioma vulgar, como diziam. Por isso também, de muitas traduções escaparam somente 2 exemplares. A popularização da Bíblia levou ao movimento protestante em 1520 e anos posteriores. Não é coincidência que a Bíblia de Gutenberg nasceu em 1455 e no máximo 65 anos depois pessoas se revoltavam contra as mentiras da Igreja Católica. Não é à toa que a Igreja Católica se opunha a traduções da Bíblia em latim. Então veio
Bíblia em inglês, Bíblia em alemão, e com isso as pessoas começaram a ler essa própria Bíblia em casa e começaram a questionar os padres católicos. E com isso houve uma série de protestos e nasceu a igreja evangélica protestante nessa época. Traduções completas, né, da Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida e a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. A tradução de João Ferreira de Almeida utilizou-se do texto Receptus para traduzir o Novo Testamento, e a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, 1896, fez a sua primeira tradução com colunas paralelas da Vulgata e da sua tradução em português. Essa tradução foi usada na Igreja de Roma. Por ter sido utilizada a Vulgata como base, tem a desvantagem de não representar o melhor texto do Novo Testamento, que conhecemos dos manuscritos unciais mais antigos e pelos papiros. Essa é a Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Existe outra Bíblia chamada de Raimeyer, que é o manuscrito do comerciante hamburguês Pedro Raimeyer, que residiu em Lisboa e traduziu em meados do século XVIII. O manuscrito encontra-se na biblioteca do Senado de Hamburgo, Alemanha. Então existem 3 versões somente em português de Portugal. E a versão brasileira, a tradução brasileira, foi a TB, né? Foi feita em 1917. A Bíblia no Brasil, traduções completa. A tradução brasileira, o Tirateima, concluída em 1917 sob a direção de Tucker, Dr. Tucker. A comissão tradutora utilizou-se dos manuscritos melhores que os de Almeida, entretanto nunca foi muito popular. A tradução do padre Matos Soares foi baseada na Vulgata de 1930 e em 1932 recebeu apoio papal. É muito popular entre os católicos. A tradução de Almeida, edição revista e atualizada. O trabalho iniciou-se em 1945 pela Sociedade Bíblica do Brasil. A linguagem foi muito melhorada, até porque foram usados os manuscritos gregos dos melhores. A tradução pelos monges Meire de Souza, 1959. Revisão da tradução de Almeida, imprensa bíblica brasileira, foi publicada em 1967. Essa revisão segue os melhores manuscritos, foi acolhida pelos estudiosos da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém foi terminada em 1981 pelas edições paulinas, traduzida pelos padres, pelos dominicanos da Escola Bíblica de Jerusalém. A Bíblia na linguagem de hoje foi publicada em 1988. A edição contemporânea da tradução de Almeida foi editada em 1990 pela editora Vida. Essa edição eliminou o arcaísmo de texto da Almeida. Essas são as Bíblias feitas no Brasil. Existem traduções para o aramaico. Quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, não falavam mais o hebraico. Eles falavam uma mistura entre o hebraico e a língua da Babilônia, e é o aramaico.
É muito parecido com o hebraico, mas não é. Tradução para o grego. Vejamos algumas maneiras como essa tradução influenciou as novas versões do Antigo Testamento. No conteúdo, a Septuaginta incluiu todas as escrituras sagradas dos judeus em hebraico, mais alguns livros e partes dos livros escritos em hebraicos que os judeus não consideravam como palavra de Deus. Na ordem dos livros, nos nomes dos livros, olha ali, Bereshit, começo o princípio, é o Gênesis. Shemot, nomes dos filhos de Israel, Êxodo. Vaikra, chamado, Levítico. Bamidbar, no deserto, Números. Devarim, palavras, Deuteronômio. Quer dizer, até nisso os nomes dos textos bíblicos são parecidos. Tradução da Bíblia completa, Antigo Testamento e Novo Testamento, versões em latim, traduções para várias línguas. Essas traduções para várias línguas, eu vou mostrar um apanhado aqui, ó. 1466 o alemão, foi traduzida a Bíblia para o alemão. 1530 para o francês. Olha, ele está em vermelho ali. 1553 para o espanhol. 1599 para o hebreu. 1751 para o português. 1822 para o chinês. 1867 para o russo. 1883 para o japonês, 1933 para o africano, 1963 para o norte-africano. Quer dizer, temos até isso aqui, né? A data das traduções. Então, voltando. Versões em português. Tá vendo, né? 3 versões em português. Antes de publicar o Novo Testamento em 1681, já tinha aprendido um pouco do Antigo Testamento até o último capítulo de Ezequiel. Isso quem? O João Ferreira de Almeida. Texto recebido, 4. Texto receptus, texto recebido, em grego. 1516, um holandês, Erasmo de Roterdã, publicou o texto grego do Novo Testamento. Na época ele usou 5 manuscritos, mas existe mais de 5.000 manuscritos hoje. E o texto Nestlé, em grego, foi terminado em 1898, quando saiu um Novo Testamento em grego de Eberhard Nestlé, publicado pela Sociedade Bíblica de Stuttgart, suprimindo o texto recepto na vida da igreja e das escolas. 1898, então. O texto receptus continuou sendo distribuído, apesar disso, 20 anos depois, impresso e distribuído. Mas depois de 20 anos, e é só o texto de Nestlé que foi distribuído daí. Breve histórico das versões bíblicas. Aqui. RC, corrigida. Revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. O tipo é literal. RA, revista atualizada. VIB, ou versão revisada de João Ferreira de Almeida. Jerusalém. Voz, a Bíblia Sagrada Vozes, Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Brasileira, da Sociedade Trinitariana. NVB ou VB, versão brasileira ou versão tirateima, tudo literal. Daí, livre. NVI, nova versão internacional. Não. NVI é literal aqui. Está errado aqui. NVI como livre, está errado, é literal.
Bíblia na linguagem de hoje é livre, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, é livre, a Bíblia Vida livre e Cartas para Hoje, traduzida por Phillips, que é livre. É bom ler os dois grupos, tanto literal quanto livre. Muitas pessoas estão acostumadas com uma versão e acham que aquela é mais correta. É bom continuar lendo e estudando na versão que você está, mas é bom usar sempre algumas versões bíblicas diferentes para você ver o significado das palavras e o texto, para você tirar proveito de algumas vantagens de algumas versões. O que as versões avaliadas nos oferecem? Mais literal, mais funcional e mais livre. RC 1940, RC SBB, revisada, olha aqui. Tá? Versões literais, funcionais e livres. Aqui a gente vai encontrar cada abreviatura que está lá. Vamos encontrar aqui RC, o COR, a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, edição Revista e Corrigida. Revista e Corrigida de 1940, 1994, ACF RC SBB 1995, RCIB Juerp 1997. Não é exatamente a edição feita por João Ferreira de Almeida, mas sim uma revisão do trabalho dele. A última revisão foi em 95. RA, o Atu, o Ará, a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, edição revista atualizada. Ará 1958, Ará 1 1976, Ará 2 1993. A versão da Sociedade Bíblica do Brasil, publicada em 58, atualizada em 76 e 93. Ela difere da corrigida, da primeira lá, da RC, uns 30%. Estamos no fim já. FRE, ou Revis, a Bíblia Sagrada, versão revisada. Imprensa Bíblica Brasileira. Revis NT 1949, Revis 67 e Revis 2 86. 4. BJ ou GER, aliás, JER. A Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, BJNT 1976, BJ2, Antigo e Novo Testamento, 1981, BJ3 1985, NBJ 2002. A minha Bíblia de Jerusalém é qual? Setembro de 85, a minha é BJ3. A minha é BJ3. 5. Voz. A Bíblia Sagrada Vozes. Voz NT 1962 e Vozes 1982. NVI, Nova Versão Internacional, Cidade Bíblica Internacional. NVI NT 1994 e NVI 2 2000. A nova versão internacional está sendo preparada para edições Vida Nova e a filosofia da tradução adotada é a mesma da New International Version, versão semelhante ao inglês lançada em 78. BLH ou NTLH,
a Bíblia na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, BLH 1988 e NTLH 2000. Essa é uma edição muito boa. Vive ou Viva a Bíblia Viva, editora Mundo Cristão. Viva NT 1973 e Viva 1981. E Viva 2 1983. Essa foi feita por um pai de família americano, estudante da Palavra de Deus, para ajudar os filhos a entender as Escrituras. Isso antes de ser lançada a BLH ou NTLH. Tanta gente gostou que acabou sendo traduzida para muitas línguas, inclusive o português. 9. ACF ou RC Fiel, Almeida Corrigido e Fiel, ACF NT 1973 e RC Fiel 1994. E 10 VB ou TT, a versão brasileira Tira-Teima, VB 1917, e tem uma versão agora essa foi feita em 1917, mas tem uma versão agora que saiu recente. Eu não tenho aqui, né? Ela foi feita, essa Bíblia versão brasileira, o Tira-Teima, por 3 missionários: Reverendo John Rockwell Smith, Reverendo John Kyle e Reverendo William Cabell. Mas participaram da revisão dela a comissão de tradutores, grandes personalidades da literatura brasileira, como Rui Barbosa, Heráclito Graça e José Veríssimo. Também contribuíram por diversas vezes na elaboração da versão brasileira como consultores. A versão fiel, apesar disso, até hoje a versão brasileira é considerada uma tradução importante. Muitos estudiosos da Bíblia chegam mesmo a chamá-la de versão fiel e torcem para que seja republicada. E ela foi republicada. Outras versões, existem versões judia, versões novas, né, de livros de Bíblia de estudo. Existem muitas versões por aí. Como eu falei, existe, pelo menos desse livro que foi feito em 2010, pelo menos 15 novas versões existem de livros bíblicos. Perguntas e respostas. A primeira pergunta é: qual a diferença entre a Bíblia católica e a evangélica? Qual a diferença entre a Bíblia católica e a evangélica? O cânon, que é o conjunto de livros bíblicos católico, tem alguns livros que não constam no cânon evangélico. São livros que os evangélicos chamam de deuterocanônicos ou apócrifos. Não mais as Bíblias católicas e as evangélicas são iguais. Os livros ou textos deuterocanônicos do Antigo Testamento são Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque, e alguns acréscimos no livro de Daniel. Inclusive, o Daniel é um livro diferente da Bíblia católica, do nossa Bíblia evangélica, porque ela tem numeração de capítulos diferentes. 2. Por que algumas palavras na edição Revista e Corrigida de Almeida estão em itálico? No tempo em que João Ferreira de Almeida publicou sua tradução pela primeira vez, era costume de tradutores indicar pelo tipo itálico inclinado toda e qualquer palavra que precisasse ser inserida na tradução para que essa tivesse sentido.
Esse costume foi fielmente conservado em edições como Almeida, Revista Corrigida, entre outros. Por que alguns textos bíblicos aparecem entre colchetes? Existem mais de 5.000 manuscritos. E quando João Ferreira de Almeida fez a Bíblia dele, tinha cinco manuscritos que ele usava como referência. 5 para 5.000. Então, alguns escribas colocavam comentários na sua Bíblia, quando escreviam, copiavam ela. Esses comentários não existiam nos textos mais antigos. Então, esses comentários vêm entre colchetes das versões da Bíblia, principalmente a Almeida. Vem entre colchetes. O que significam os asteriscos diante de muitas palavras da Bíblia da nova tradução da linguagem de hoje? O asterisco remete ao autor ao vocabulário que se encontra no final da Bíblia. Qual a diferença entre tradução formal e tradução funcional? Tradução formal é o tipo de tradução em que os aspectos da forma do texto-fonte são mais ou menos mecanicamente reproduzidos na linguagem do receptor. A maioria das traduções bíblicas é desse tipo. Tradução funcional ou equivalência dinâmica é aquela que tenta estimular no novo leitor, na nova língua, a mesma reação ao texto que o autor original desejou estimular nos seus primeiros e imediatos leitores. Isso quer dizer que não se tenta traduzir cada palavra em hebraico ou em grego, sempre pela mesma palavra em português. O que se fez na NTLH foi usar em português a palavra ou expressão que mais natural e fielmente represente o sentido da palavra, ou expressão em hebraico ou em grego, no contexto em que está sendo usada. Então, na tradução funcional é muito usada nas traduções livres. Tradução literal é aquela que se traduz o texto bíblico palavra por palavra. E paráfrase é uma tradução livre ou desenvolvida. Na paráfrase, o escritor pode fazer alterações da mensagem, acrescentando ou tirando elementos do original. Por que o nosso Deus é substituído por Senhor em diversas traduções da Bíblia? Ou por Yahvé na Bíblia de Jerusalém? Inúmeras traduções bíblicas optam por identificar o tetragrama YHVH como Senhor, seguido o costume pela Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento feita para o grego. Além disso, a certeza quanto à transliteração do tetragrama Javé, ou Jeová, as Bíblias publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil trazem no seu prefácio uma explicação para a palavra Senhor, sempre escrita toda em letras maiúsculas. Se refere ao nome de Deus, que aparece como Yahvé na Bíblia de Jerusalém. Como se explicam as diferenças existentes entre revista corrigida e revista atualizada da tradução de Almeida? Existe mais ou menos 30% de diferença entre essas versões. E se deve especialmente ao fato de que arqueólogos, historiadores e teólogos verificassem um imenso avanço no achado, recuperação e decifração de manuscritos bíblicos, desde a época em que se traduziu a Bíblia de revista corrigida para revista atualizada. A tradução de Almeida, feita a partir dos manuscritos que ele possuía em sua época, cristalizou-se na revista corrigida. E a edição revista atualizada de Almeida 59, após uma profunda revisão de texto em português, à luz dos manuscritos melhores preservados, né? Eu falei que tem 5.000,
a revista atualizada passou por uma segunda revisão em 93, afinando ainda mais o texto bíblico aos textos originais em hebraicos, aramaicos e gregos, pelo que é uma das mais amadas e adotadas traduções da Bíblia no Brasil. Quais as Bíblias de estudo e anotações que existem? Deixa eu apresentar para vocês Vida Nova ou Shed. Vida Nova, para quem tem, essa aqui, que é essa, só que essa feita em 93, para a tradução atualizada, e essa é mais recente, feita em, acho que é 95, 98. Então essa aqui é a Bíblia que eu recomendo para você ter. Essa é a Bíblia Shed. Ela tem quase todos os textos, comentários abaixo, né, numerados com o número do capítulo, do versículo, e tem um dicionário atrás com o nome de algum texto importante e aonde você vai encontrar esse texto na Bíblia. Tem Bíblia de Estudo Esperança, tem Bíblia Scofield, tem Genebra, tem Almeida, Executivo, King James, Pentecostal, Estudo a Bíblia Anotada, Thompson, Bíblia do Obreiro, da Mulher, tem de Estudo NVI, ACF, NVT, Nova Versão Transformadora, Peshita, Apologético, do Ministro das Profecias, Estudo Bíblico, Bíblia de Estudo Plenitude. Essa aqui eu tenho aqui também. Bíblia de Estudo Plenitude. Ela também tem comentários embaixo. Palavras em vermelho que Jesus falou. E palavras em vermelho, não, que Deus falou não. E tem vários diagramas aqui, características do líder. No meio da Bíblia tem verdade em ação no livro de Levítico. Então, é uma Bíblia muito boa, aconselho você ter. Você que é estudioso da Palavra de Deus. Então, quais são as Bíblias que você me recomenda para estudo? A primeira delas é a Shed, a segunda é a NVI de Estudo Bíblica e Completa, é NVI. E a terceira é Anotada, Dispensacionalista. A quarta é Genebra, reformada. A quinta é Estudo Almeida, Técnica e Bíblica. A sexta é Bíblia de Estudo Pentecostal. A sétima é Bíblia de Jerusalém, né? Aquela que eu te mostrei. Bíblia de Jerusalém. E a oitava é Bíblia de Referência Thompson. Essa também, ela tem muitos estudos, tem também mapas e concordância. Então, Bíblias que você me recomenda para estudo. A primeira delas é a Shed. Se você quer ter uma Bíblia em linguagem livre, eu recomendo a NTLH. NTLH. Ela também tem comentários aqui embaixo.
E é uma linguagem tranquila de você analisar e estudar a Bíblia. Então ela é muito boa, inclusive está bem usada aqui, porque eu uso muito ela. Então NTLH é uma excelente Bíblia para isso. E aqueles também que querem ser discipulado, Bíblia de Estudo do Discipulado. Essa aqui tem inúmeros textos que você vai discipular. Então, quem é discipulado por mim ganha uma dessas de presente, né?